Estamos ao vivo para o primeiro podcast desta página maravilhosa, meus amores. É uma alegria estar aqui com vocês. Estou animada para trazer um projeto novo para vocês. E, gente, hoje eu estou com uma convidada e hoje é o nosso primeiro podcast. É o podcast do Fofocas Terapêuticas, que surgiu durante uma live com a Jaque, que é uma terapeuta maravilhosa. A live está, inclusive, aqui na página do YouTube, onde nós falamos sobre como faz tratamentos à distância, desmistificando isso. E a gente estava um papo tão gostoso, uma fofoca tão gostosa ali, discutindo sobre tratamentos, coisas que a gente fazia pra gente, coisas que a gente tinha feito para os outros que deram certo. Que a gente falou, pô, a gente podia fazer mais coisas assim para fofocar. Então, eu falei, por que eu não crio um quadro, um podcast chamado Fofocas Terapêuticas para chamar pessoas para a gente discutir assuntos que mudaram a nossa vida, que mudaram o rumo da nossa história, que ajudaram a gente a nos transformar e que pode ajudar outras pessoas também. Uma fofoca positiva, porque eu adoro uma fofoca. Quando é uma fofoca positiva ainda, eu quero mais a saber. E cura boa é cura compartilhada. E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma convidada maravilhosa. Então, vem para cá, Patrícia, vamos lá. Seja bem-vinda! Boa noite, é uma honra e um prazer estar aqui. Muito bom mesmo. Obrigada, é um prazer ter você aqui no primeiro podcast, no primeiro episódio desse podcast, né? Foi uma coisa, gente, do coração. Eu falei, eu vou fazer. Eu falei, Patrícia, topa ser a minha primeira convidada. E ela topou. E a gente resolveu trazer um tema bem bacana para vocês, que é sobre a questão de como resgatar o seu poder pessoal. Mas antes de a gente entrar nesse tema, eu quero que a Patrícia represente para vocês, porque eu conheço essa mulher maravilhosa, mas vocês talvez não conheçam. Então, Patrícia, por favor, conta um pouquinho da sua história, quem é você, de onde você veio, do que você se alimenta, conta pra gente. Meu nome é Patrícia Araújo, nome de batismo, mas o meu nome, eu recebi um nome iniciático, Ganga Gestante, então eu passei a usar Patrícia Ganga Gestante, que significa fluir para a paz. Como uma terapeuta, eu aceitei essa missão de ajudar as pessoas a fluir para a paz. Nessa ideia, eu criei a Mentoria dos Sonhos, aonde eu trago as pessoas, através do sonho delas, a verificar quais são os bloqueios, o que falta para realizar esse sonho e limpar, né? Liberar, fazer a pessoa ter mais liberdade na vida para realizar tudo que ela tem vontade. Maravilha, gente! É um prazer enorme ter a Patrícia aqui como uma mentora de sonhos. E se você está me vendo pela primeira vez, eu estou tão animada que eu esqueci de me apresentar. Muito prazer, eu sou a Pérola Bittencourt, eu sou mentora de autoestima e terapeuta holística. E eu ajudo pessoas a destravarem os seus medos, destravarem a sua confiança para resgatarem o poder pessoal e poder se posicionar onde quiser na vida. Para poder realizar o que quiser, seja ter um bom relacionamento, seja conseguir o emprego que deseja, se mostrar nas redes sociais, enfim, o que você quiser. E eu e a Patrícia, nós trabalhamos hoje juntas, inclusive. Né? Estamos trabalhando juntas porque sonho e autoestima têm uma relação, uma conexão direta, que muitas pessoas não entendem. Então, nós identificamos que o nosso trabalho é muito parecido, então nós decidimos fazer alguns projetos juntos, para potencializar, e tem sido, assim, transformador. Mas primeiro eu quero que a Patrícia conte um pouquinho para a gente como é que é a história dela com relação ao poder pessoal. Você sempre teve uma boa autoestima? Você sempre teve, se sentiu confiante? Como é que foi essa história, para o pessoal já conhecer um pouquinho mais? É claro que não. E a gente nunca chega no nível máximo disso de autoestima. A gente tem sempre estar se trabalhando, estar se elevando. Então, você começa a perceber, nossa, mas eu não estava me cuidando nisso daqui, eu não estava fazendo aquilo. E eu utilizo os sonhos, lógico, só quer realizar o sonho quem tem uma autoestima mais elevada. Então, muitas pessoas até têm um sonho, mas você pergunta, qual que é o sonho? É ter um aumento de salário. São sonhos de sobrevivência. Isso não é sonho, porque nós não estamos aqui para sobreviver. Então, fazer o despertar do seu sonho, porque a partir desse sonho mais distante da realidade,
verdade é que a gente começa a elevar a nossa autoestima e sentir o nosso poder pessoal. Sim, eu tenho a capacidade de realizar o meu sonho. Eu só não estou no nível dele agora, mas como que eu faço para estar no nível do meu sonho? Esse é o despertar. Então, é aí que a gente trabalha o poder pessoal. Eu vou ficar aqui quietinha, encolhidinha, porque eu não vou conseguir realizar mesmo? Eu encontro várias pessoas desse jeito. E algumas que eu falo, não, é melhor nem sonhar, porque eu não vou realizar. Então, é melhor ficar nesse lugar sofrendo. E se conectar com o sonho é ativar o seu poder pessoal. Nossa. E deixar ele ativo e fazer esse poder ir crescendo, porque chega um momento que você se sente poderosa, mesmo que você ainda não realizou, meu sonho maior é esse aqui, ainda está longe, mas quando você começa a dar os passos para realizar algo, a sua autoestima se eleva e o seu poder pessoal começa a fazer sentido. Fala, não, eu não consegui ainda, mas eu sei que eu consigo. Eu sei que eu sou capaz. É isso que falta nas pessoas. Então, elas se anulam, né? No sentido de, na dúvida, vai que eu não vou conseguir realizar, então é melhor nem pensar. Sim, acontece muito isso. E a questão do fofocas terapêuticas desse podcast que a gente está falando é justamente trazer a consciência das pessoas que, às vezes, o que elas acreditam que é o normal ou o que é totalmente correto não é bem por aí. É para dar uma desconstruída, vendo histórias de outras pessoas, de como outras vivências que podem se conectar. E é muito interessante o ponto que você trouxe, que é justamente de o que é sonho, né? Um sonho, e para onde? O sonho não é você pagar as contas no final do mês, né? O sonho é o que você tem que vai fazer seu coração cantar. Eu gosto são duas frases que eu acho que me ajudam muito a definir sonho. O que vai fazer meu coração cantar e o que eu não posso morrer. Eu não posso morrer sem fazer. É aquela coisa que você fala, tipo, são coisas que eu falo, não, isso aqui faz todo sentido para mim. E você trouxe um ponto bem interessante, que é a questão da autoestima e o sonho. Só quem está num processo de uma autoestima realmente se permite não só sonhar, como criar grandes sonhos. Na época em que o meu sonho, em que eu não tinha uma autoestima construída, eu não tinha sonhos. Eu descobri que eu não tinha sonhos, e eu descobri que eu não tinha sonhos, porque como é que, se você não se ama, se você não acredita que você é capaz, como é que você vai sonhar? Não tem como. A conta não é exatamente o que você fala. É aí que eu faço o link com o poder pessoal. Você estava se anulando, então automaticamente o seu poder estava anulado. Eu gosto do filme Extraordinário. Eu até trouxe algumas frases do filme que tem tudo a ver com isso. E logo no começo do filme ele fala assim: se você não gosta de onde você está, imagine onde gostaria de estar. Então, para quem não assistiu, é um menino que nasceu deformado e ele só vai para a escola aos 10 anos, porque os pais quiseram protegê-lo daquele mundo cruel, né? Das crianças não conseguirem lidar com ele, porque ele era muito feio. Então, quando ele chega na escola, com 10 anos, todas as crianças olhavam para ele. E ele fala assim, é mais difícil com crianças do que com adultos. Porque o adulto entende, né? É uma criança, então assim, olha, disfarça, puxa um assunto, ou não olha mais e tal. E as crianças, elas olham, viram e olham de novo e fica assim meio assustada. Então ele entra na escola, aquele monte de criança, e imagina ele vestido de astronauta e todas as crianças batendo palma para ele. Então, o que é isso? É viver o sonho. Já que ele ia ter que ir para a escola, já que ele ia ter que passar por aquilo, ele encontrou um formato de sentir que aquilo era legal, mesmo que não fosse. Lógico, teve um sofrimento ali e tal, mas ele amenizou. E o sonho tem esse poder de fazer não só o desequilíbrio que a gente precisa superar, ficar mais leve, como também elevar o nosso poder. A gente começa a se sentir poderoso, a gente começa a sentir um entusiasmo pela realização. E quando você começa a sentir esse entusiasmo, é aí que tudo vale a pena. O que eu tenho que limpar mesmo? O que eu preciso fazer mesmo? Porque você começa a sentir que você pode. Então é ali que seu poder pessoal está falando mais alto.
Saiu da anulação para falar agora eu vou realizar. Sim, é muito importante a gente trazer isso do sonho. Deixa eu até mostrar aqui de novo a imagem do cartaz do filme, que eu achei legal. Só para quem não conhece, esse aqui é o filme Extraordinário, que é um filme com a Julia Roberts, né? Que ela é a mãe dessa criança. E olha só o capacete de astronauta, que a Patrícia comentou. Então, esse aqui ele é um cartaz do filme. O filme está disponível na Netflix, não é? Tá na Netflix. Então, se vocês quiserem assistir para entender essa questão do sonho através, da importância do sonho através desse filme, está na Netflix, é a recomendação da Patrícia. A Patrícia adora recomendar filmes, então é bem legal. Ela traz uns filmes interessantes para a gente questionar algumas coisas, e esse é um desses filmes para você ter um questionamento profundo sobre a vida. E, Patrícia, dentro do que você já viveu, assim, como você falou, você não começou tendo esse poder pessoal, não é? Não foi aquela coisa do tipo, eu tenho. Então, conta um pouco da sua história, como é que foi, como é que era a Patrícia antes de ter o poder pessoal e como ela foi resgatando isso, como ela foi construindo a autoestima dela. Eu venho de uma família onde eu tinha que me colocar como menos. E eu sempre fiz as escolhas diferentes, né? A minha mãe dizia que tinha que ser funcionário público, a minha mãe dizia que só podia fazer faculdade de direito. Eu nunca fui funcionária pública e eu fiz jornalismo. E então eu sempre fui, não é exatamente a ovelha negra, né? Eu era ali considerada a errada na situação. Então eu cresci me considerando errada, me colocando como errada, sempre buscando um reconhecimento. E isso anula total o nosso poder pessoal. Porque eu dependo do outro gostar de mim para eu ser reconhecida. Então, ele tem que gostar do jeito que eu me visto, do que eu faço, do que eu gosto, aí eu vou ser reconhecida. Então, essa é uma forma de acabar com o poder pessoal. E devagar eu fui me formando a minha família, né? Eu tenho 2 filhos, então os meus filhos eu criei diferente do que eu fui criada. Eu queria que eles se sentissem importantes. E a partir dos meus filhos, que, na minha opinião, ser mãe é a maior escola. A gente não ensina o filho, a gente aprende com ele, né? A gente guia ele e aprende. Então, a partir principalmente do meu filho mais velho, que tem 25 anos, eu aprendi a começar a cuidar de mim, a me sentir poderosa, a olhar que sim, pode ser do meu jeito, mesmo que os outros digam que está errado. Tudo bem o outro achar que eu estou errado. Tudo bem achar que tem que ser funcionário público. Ok, mas eu não acho. Então eu respeito o outro, e se o outro não respeitar a minha vontade, é um problema dele. O que eu estou fazendo não tem nada a ver com a vida do outro. Eu tive que construir este lugar para aí eu começar a me sentir poderosa. Então eu comecei a usar as roupas do jeito que eu queria. Foi difícil no começo, assim, durante algum tempo eu ainda pensava, nossa, minha mãe ia odiar essa roupa aqui, né? Mas chegou um momento que eu falei, não importa, odiar ela vai de qualquer jeito, porque as minhas escolhas ela não aprova. E aí eu comecei a fazer, independente se vão me aprovar ou se vão me reprovar, eu vou fazer do meu jeito. Porque a gente sempre é julgado. E nem todo mundo gosta da gente. Se nem Jesus agradou a todos, né? Quem sou eu? Então, eu comecei neste lugar. Peraí, isso daqui faz sentido para mim? E devagar eu fui construindo. Então, passar a me vestir do jeito que eu gostava. Eu me lembro até quando eu coloquei o piercing no nariz. Faz tempo, tá? Foi em 2009. Eu me lembro quando eu coloquei que ninguém falou mal na minha casa, minha mãe e irmãs, mas assim, foi meio que nossa, né, um piercing no nariz. Eu fui aquela que eu fiz tatuagem com 20 anos, e faz mais de 30 anos isso. Então, quando eu fiz tatuagem, só usuários de droga e quem era marinheiro ou preso tinha tatuagem. E eu era a diferente, porque eu tinha tatuagem e não sou nenhuma das 3 coisas, nunca fui nenhuma das 3 coisas. E eu percebia, até nas viagens, nossa, ela tem tatuagem e ela não usa droga. Eu escutava essas coisas. E a partir daí eu comecei a perceber, eu falei, é mesmo, não é porque eu sou diferente que eu estou errada. Então eu comecei a gostar do diferente.
E uma outra frase que essa, por acaso eu falei isso que tem a ver com essa frase do filme Extraordinário também é: você não pode ser igual aos outros se nasceu para se destacar. Que é isso que o menino escuta e que ele fala lá no final, é mesmo. Se eu nasci para me destacar, não adianta eu querer ser igual. Ele queria ser normal, igual a todo mundo, mas ele não tinha como. E não só pela aparência física. Ele era diferente internamente. E é isso que eu comecei a entender em mim. Se eu sou um ser único, se eu fui criada por Deus para ser um ser único, por que eu estou querendo ser igual? Ou por que eu estou querendo ser aprovada por outra pessoa que não entende o que eu sinto e o que eu gosto? Só eu entendo o que eu gosto. Então é assim que cada um tem que buscar o seu poder. O que faz sentido para você? Então, qual é o sonho? Tem pessoas que o meu sonho não faz sentido para outra pessoa. E tem pessoas que têm sonhos muito maiores do que o meu. Cada um na sua individualidade. Esse é o poder pessoal, respeitar quem você é. É interessante você trazer essa parte da tua história, do poder pessoal, de como começou esse processo, né? De você, aceitação, né? É o processo de você se aceitar como é, se gostar de ser quem é, para assim se amar. Que é sobre isso. As pessoas, quando elas vêm para o processo de poder pessoal, elas acham que elas vão se tornar outra pessoa. Mas, na verdade, elas vão se tornar elas mesmas. É isso que as pessoas não entendem. Porque, assim, o ser diferente, gente, o poder pessoal está no ser diferente, porque nenhuma pessoa é igual a outra. Eu gosto muito de usar o exemplo da digital. Gente, isso aqui, ninguém no mundo tem uma igual. Se a minha digital é diferente, por que eu tenho que ser igual a alguém? É impossível, não dá. E as pessoas, quando elas começam a querer se sentir mais bonitas, mais poderosas, geralmente elas vão olhar para uma pessoa e vão falar: eu vou copiar o que aquela pessoa faz, eu vou agir como aquela pessoa age, eu vou me vestir e falar o que aquela pessoa fala, para eu me tornar tão boa quanto ela, ou pior, para me tornar ela. O que é o erro pior das pessoas, porque você nunca vai ser uma outra pessoa, porque é outra vivência, é outra cabeça. Eu gosto até do exemplo de falar, gente, nem gêmeos univitelinos são iguais. Eles mesmo vivendo na mesma casa, tendo a mesma experiência de vida. São pessoas diferentes, com gostos diferentes, com sentimentos diferentes, apesar de terem a mesma vivência, porque são seres humanos únicos. E o poder pessoal está aí, é você reconhecer sobre quem é você. E você não permitir que o outro tire de você a sua autonomia. Ser quem você é. Isso é muito complicado nos dias de hoje. Na verdade, há muitos anos, as pessoas têm dificuldade de entender que ter poder pessoal é ser você. Mas para naquela coisa, o que é ser eu? Né? Quem eu sou? Exatamente, porque o que as pessoas aprenderam? O meu pai disse que eu tenho que fazer assim, a minha mãe disse que eu tenho que fazer assim. E até os 7 anos está sendo formada a personalidade. Então, tudo que é dito para a criança antes dos 7 anos, a criança entende como verdade absoluta. Aí ela acaba crescendo com os gostos dos pais, com as crenças, e muitas vezes crenças limitantes dos pais, e carrega isso pela vida toda. Então, chega um determinado momento que a pessoa precisa parar, e isso todo mundo tem que fazer. Um determinado momento que a pessoa tem que parar e falar: peraí, eu gosto disso aqui mesmo? Isso daqui faz sentido? Não tem problema realizar o sonho do pai ou da mãe, não tem problema. Só não pode ser seu sonho principal de vida. Porque a sua vida ela tem que fazer sentido para você, não para outra pessoa. E tem essa parte que eu vejo como muito positiva. Como eu fui criada como a errada, então qualquer coisa que eu fizesse estava errado. Por isso eu me encontrei. Por isso eu cheguei num lugar que eu falei: olha, é melhor ser do meu jeito. Por quê? Se eu esperar que o outro me aprove, não vai vir aprovação. Então, já que eu vou ser colocada como errada mesmo, eu vou fazer o que me faz feliz. E foi assim que eu me descobri, o que me faz feliz. E o que eu percebo, principalmente nas minhas irmãs, em uma delas, ela não foi feliz, porque ela realizava tudo do jeito que a nossa mãe dizia.
tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Então, ela não parou e falou, peraí, mas eu não gosto disso aqui. Ela teve que fazer do jeito que foi colocado. Como ela era a filha preferida, vamos dizer assim, ela não se sentia no direito de fazer diferente. Já eu, por não ser a preferida, eu vejo isso hoje como uma vantagem. Na época foi sofrido, mas hoje eu vejo como uma vantagem. Eu muito cedo comecei a ver o que eu gostava e o que eu não gostava, o que eu queria e o que eu não queria. A minha irmã entrou como funcionária pública, passou na prova com 17 anos. Com 18 anos assumiu o cargo e parou por aí. Pérola, você caiu? Bom, vamos aguardar a Pérola retornar. E o que eu entendo é que quando a gente está esperando a aprovação do outro, acontece isso que aconteceu com a minha irmã. Ela é uma pessoa que só podia fazer o que minha mãe achava certo. Eu falei, eu não vou fazer concurso público, porque eu não quero. Já minha irmã entrou, passou no concurso público e ficou e trabalha ainda. Já pode se aposentar, mas ela ainda trabalha porque é o que ela sabe fazer a vida inteira. Acabou anulando os desejos dela e até deixando de lado. Eu percebo não só nela, como em outras pessoas isso. A pessoa que sempre foi aprovada pelos pais, o medo de receber essa desaprovação. É o medo que eu nunca tive. A Pérola teve um problema elétrico, ali teve uma queda de energia na casa dela, mas ela já está retornando. E tem uma outra frase do filme Extraordinário que eu gosto muito. Quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Que é uma forma de você manter o seu equilíbrio. Por quê? Para que você precisa estar certo? Você sabe se você está certo ou não. Como não existe certo e errado, às vezes um certo para uma pessoa é errado para outra e vice-versa. Tudo bem aí, Pérola? Menina, quem sabe faz ao vivo. A internet caiu. Na verdade, a luz acabou, piscou 2 vezes. Eu agora estou aqui no computador, esperando o computador iniciar. Falei, não, vou voltar. Que é isso, gente? Quem sabe faz ao vivo. Pra vocês verem, até minha luz está ligada. Deixa eu ligar ela de volta. É muita emoção. E isso é sobre ter poder pessoal, porque se você não tem poder pessoal e você não tem segurança, uma hora dessa você se desespera e você não sabe o que vai acontecer, mas quando você já trabalhou a tua autoconfiança e você tomou a lapada da vida e falou, ok, é só mais um desafio, você fala, tá tudo bem, vamos esperar fluir. E é sobre isso. Eu trouxe uma outra frase enquanto você estava fora, que eu acho maravilhosa, assim, das melhores desse filme. Quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. E isso tem a ver com a aceitação que você falou, né, lá no começo. A partir do momento que eu sei quem eu sou, que eu sei o que eu gosto, eu sei o que é certo e errado para mim, porque não existe certo e errado. Pode ser certo para mim e errado para você, e tá tudo certo. E aí, se eu sei que, para mim, isso traz equilíbrio, então eu considero certo. Aí, se o outro considera errado, e se ele falar alguma coisa para mim, eu vou ser gentil. Nem sempre fui assim. Antes eu entrava na discussão, por que eu preciso defender meu ponto de vista? Por que eu preciso defender o que eu acho certo ou não? Não precisa. Deixa o outro com o ponto de vista dele e tá tudo certo. Aí eu já tinha visto isso, mas de um tempo para cá eu tenho praticado.
por pior que seja, eu vou ser gentil, porque cada um dá o que tem dentro de si. Isso também é o seu poder pessoal. Qual é o seu poder pessoal? Atacar o outro porque você não gostou de alguma coisa nele? Ou ser gentil, mesmo que o outro esteja te atacando? É sobre isso. E quando a gente fala de ser gentil, gente, não é para você ser passivo no sentido de ficar levando tapa na cara. Não é sobre isso. É sobre, em vez de você responder com grosseria, é aquela coisa do eu te respeito, se é o que você acredita, tá tudo bem. Em vez de você ir lá xingar, você não sabe o que você está falando. Em vez de você falar isso, tá bom. É o que você acredita, eu não vou discutir com você. Não é você não, você tá certo. Não é aceitar. As pessoas confundem ser gentil com ser trouxa. Não é a mesma coisa. É exatamente o contrário. O que eu quero dizer é assim. Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. No final de agosto, eu fui fazer tatuagem. Estou até com as tatuagens. Cadê? Aqui. Estou até com as tatuagens novas aqui. Eu fiz 3 borboletas aqui. E aí, eu estava saindo. Meu vizinho aqui ele é muito legal, muito gente boa mesmo. Eu estava saindo com a minha filha. Ela tem 9 anos. Aí ele falou para ela: você vai passear? Ela não ouviu. Aí eu falei: ele está falando com você. Aí ela falou: vou. Eu vou com a minha mãe fazer tatuagem. Ele começou a meter o pau na tatuagem. Para minha filha. Falando que aquilo era horrível, que não tinha que fazer, que a filha dele fez contra a vontade dele, porque é um absurdo fazer tatuagem. Para minha filha de 9 anos. Então, tipo, não era para mim. E ainda falou para ela: você não vai fazer nem quando você crescer, né? Porque tatuagem é feio. E eu não falei absolutamente nada. Aí, a hora que a gente saiu de perto, eu falei para minha filha: não ouve o que ele falou. Ele não gosta de tatuagem. Eu gosto. Cada um é de um jeito. Eu não estou fazendo nada de errado, mas, colocou para minha filha: sua mãe tá errada, sua mãe é louca, isso daí não pode, isso daí é feio. Então, ele estava me desrespeitando ali. E o que eu ia fazer? Discutir com ele? Ele não tem um nível de consciência para. O máximo que eu poderia falar é: dá para não falar isso para minha filha? Mas como eu não tive oportunidade, eu não falei, deixei para lá. Então, isso foi o ser gentil. O problema dele, que ele não gosta de tatuagem. Ninguém pediu a opinião dele. Ele perguntou para ela onde ela ia e ela respondeu. Então, esse é o ser gentil. Então, claro, a pessoa está te maltratando, te atacando, não. Aí não, você pelo menos responde e coloca a pessoa no lugar. Mas com o máximo de gentileza que conseguir. Quer deixar uma pessoa perdida e a pessoa vir te atacar, tipo, com 3 pedras na mão e você responder com gentileza. Então, responda. Resposta inteligente, mas com gentileza. Gentileza, quando você é fino, que é a parte mais difícil, eu acho. Às vezes eu acho que é mais fácil ser gentil do que ser fino em momentos como esse. Mas isso destrói. Gentileza e finesse destrói muito pessoas que estão no modo de ataque, gente. E é interessante a gente trazer isso, porque isso é uma forma muito legal de a gente parar para pensar dos destruidores de poder pessoal. Isso que a Patrícia trouxe, que é de pessoas que se intrometem na sua vida sem você pedir opinião, e às vezes até pedindo, mas esses são os piores, elas destroem o poder pessoal do outro. Porque se a Patrícia já não tivesse passado por todo esse momento de autoconhecimento, de reconhecimento de quem se é, de amor próprio, imagina ela ouvir uma coisa dessa sendo direcionada para ela e para a filha. Destrói. Quando você tem com o poder pessoal abalado, gente, eu já passei por coisas assim, de tipo, momentos que eu não estava tão fortalecida, ouvir umas coisas assim, você sai se sentindo o pior do ser humano, você sai se sentindo um lixo. O errado é terrível. E a gente tem que entender que as pessoas... A gente tem que aprender a construir poder pessoal, porque as pessoas não estão preocupadas com como a gente vai lidar com o que elas vão falar. Elas não estão preocupadas. E é importante a gente trazer isso, porque não é... Uma coisa importante, não é porque a gente trabalha o nosso poder pessoal que nada nos abala, não é sobre isso. É que nós temos consciência de que, por que aquilo me abalou? E eu vou deixar isso continuar me abalando? Essa é a diferença. A gente olha para aquilo e fala: ok, não gostei, não curti, como é que eu paro de sentir essa dor? Em vez de ficar: a vida é tão triste,
Exatamente, porque o que acontece? O poder pessoal é você saber quem você é e aceitar quem você é do jeito que você é. Aí, se alguém vem falar algo contrário a algo que você acredita, mas você tem a certeza de que aquele é o seu jeito, não vai te abalar. Agora, se você não tiver firme de quem você é, do que você gosta, do que faz sentido para você, facilmente você é abalado. Aquelas áreas que você tem mais firmeza, ninguém te abala, mas tem outras áreas que sempre tem um desequilíbrio aqui ou ali. Então, sempre tem que buscar onde eu ainda não tenho essa firmeza, para que o que as pessoas te falam, o formato das pessoas se intrometerem na sua vida, não seja algo que vai te deixar mal. Eu já tive casos de amiga, então, olha, eu não sei como eu vou te falar, mas vou te falar. Aí a pessoa me fala uma coisa nada a ver. E aí eu fico pensando, nossa, se fosse anos atrás eu ia ficar super mal porque ela falou isso. E depois, mas eu falei, tipo, é a visão dela, e ela veio falar com a melhor intenção do mundo para me ajudar, mas não se enquadra na minha vida. A visão daquela pessoa, o jeito de ser daquela pessoa, não é igual ao meu. Então não adianta ela. Então, tipo, ela tá me dando um toque que, ó, não pode viver assim, você tá errado. Mas ela acha que eu tô errada, porque ela não entende o jeito de ser do outro. E se não for do jeito que ela aprendeu, está errado. É isso que precisa entender. Não existe certo e errado. Exato. Gente, isso eu comecei a rir porque eu lembrei de situações minhas, assim, agora, de momentos de coisas que a gente ouve e que a gente tem que respirar fundo. Porque você ouve umas coisas que você fala, não, calma, isso é problema da pessoa, não é problema seu, não deixa isso te atingir. Calma, não surta. Daí você respira. Isso é importante, gente, do poder pessoal. Não é que a gente, como eu falei, às vezes a gente realmente não liga. Tem hora que não dói mais, fala, Dani, esse problema é teu. Mas tem hora que pega nos pontos e você fala, por que eu tenho que ouvir isso? O que você tem a ver com a minha vida? Só que, em vez de você dar uma resposta dessa, porque você sabe que isso vai gerar só problema, é aquele momento do respira, é aquele momento, pensa antes de falar, que aquele neurônio seu da sensatez grita, para, não fala, fecha a boca. Daí é aquele momento que o meu neurônio fala, calma, respira, toma uma água, depois você volta. Porque é importante a reflexão. Quando a gente está trabalhando no poder pessoal, ele é um processo muito reflexivo. Ele é transformador, mas é muito reflexivo para você entender também. Porque tem coisas que não adianta brigar. Que nem a Patrícia sabe que a amiga dela tinha boa intenção, apesar de ter falado uma coisa que claramente a irritou e magoou. Ela sabe, só que se ela sabe que se ela for falar algumas coisas, vai comprar uma briga que não vai levar ela a lugar nenhum e vai gerar um outro problema. Então é aquele momento do para, respira e eu falo de faz maluca, tem momento que a gente tem que se fazer de maluca. Poder pessoal também é você saber se fazer de maluca às vezes. Porque é aquela frase que eu gosto muito. Você quer estar certo, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Essa frase, para mim, ela é um termômetro muito bom, porque tem coisa que eu sei que eu tô certa. Mas adianta, se eu for jogar na cara da pessoa, eu tô certa e você tá errada, eu vou comprar uma briga que eu vou me estressar. Aí é voltar naquilo. Não existe certo e errado. O certo para um é errado para o outro. Exatamente. E tá tudo bem. O Jung disse isso, né? Não existe certo e errado. Por quê? Não existe verdade absoluta. Cada um cria a sua verdade. E dependendo do nível de consciência da pessoa, ela não tem nível de consciência para entender o seu ponto de vista. E respeitar, que é a parte mais grave, porque entender... Exato, por isso o ser gentil, porque a pessoa não sabe respeitar. Como o vizinho aqui que falou para minha filha da tatuagem, ele podia ter ficado quieto, ele deveria ter sido gentil. Porque assim, falado, que chato, né? Ficar assistindo a mãe fazer tatuagem é chato, ter inventado outra coisa, não começar a meter o pau na tatuagem. Mas provavelmente uma dor dele. E depois eu fiquei pensando nele, né? Eu falei, puxa, ele provavelmente foi uma pessoa que não teve a liberdade de ser quem ele queria ser quando adolescente. E aí, nessa busca de reconhecimento dos pais, chega uma hora que isso perde sentido.
pela idade que ele tem e tal. Isso perde sentido, mas a pessoa não consegue se encontrar mais. Ela fica sempre naquele certo e errado que os pais ditaram. E aí, como que eu vou explicar para ele? Você não gosta de tatuagem, eu gosto, cada um no seu cada um. Então, eu nem respondi por isso. E na continuação, seja gentil, porque todo mundo enfrenta uma batalha. Então, mesmo aquela pessoa que sabe que está te atacando, está te falando uma coisa que está doendo, ela está enfrentando uma batalha. Por isso ela está falando algo que está doendo, porque se ela tivesse equilibrada, ela não falaria, ou não se colocaria diante de algo que ela nem sabe como é que funciona. E se realmente quiser saber como as pessoas são, só o que precisa fazer é olhar. Então, primeiro, olhar para si. Saiba quem você é. Quando você tem a clareza de quem você é, dos seus sonhos, do que faz sentido para você, é tão fácil olhar o outro. E é tão fácil ser gentil, mesmo que o outro está falando absurdos. Sim. Quando eu ia fazer 50 anos, uma semana antes de fazer 50 anos, eu recebi uma mensagem assim. 8 dias antes. Até hoje eu não sei porque o ser humano faz isso com uma pessoa. Ela me mandou uma mensagem assim: seu aniversário chegando, 50 anos, melhor começar a pensar na aposentadoria porque já não temos mais a mesma energia. Nossa, destruindo no dia do aniversário. Uma semana antes. Não sei até hoje porque me mandou essa mensagem. Estava infeliz. Com certeza não estava feliz com a vida e precisava dividir com alguém, mas não precisava ser com uma pessoa que está fazendo aniversário. Podia ter dividido no boteco da esquina, eu acho, mais válido, mais justo. E aí eu olhei aquela mensagem e pensei assim: o que eu respondo? A primeira coisa que eu pensei foi: se eu recebesse essa mensagem 2 anos atrás, eu ia ficar muito mal, talvez até deprimida. Mas eu estava tranquila com isso. Aí eu falei: o que eu respondo? Eu falei: não vou responder nada hoje. Eu vou buscar o meu equilíbrio e eu quero responder com sabedoria. Que uma pessoa que me manda uma mensagem dessa, a sabedoria é zero, né? Não só sabedoria, não tem noção nenhuma do que está acontecendo no mundo. Não, a ideia é atacar o outro. Alguma dúvida que era para me deixar mal? Aí, assim, eu acho que eu respondi no dia seguinte, não lembro. Eu sei que eu respondi assim: olha, eu acredito que essa mensagem serve mais para você do que para mim. Ela é mais velha do que eu, 3 anos. Essa mensagem serve mais para você do que para mim. Eu, por exemplo, hoje eu tenho mais energia do que quando eu tinha 40 anos, por exemplo. Pelos projetos que eu tenho hoje e que eu não tinha aos 40. E eu não penso na aposentadoria normal que a maioria das pessoas pensam. No caso, ela, né? Eu não penso numa aposentadoria normal, de parar de trabalhar. Eu só penso de trabalhar viajando, que é uma coisa que eu já estou buscando, que eu já estou no movimento. Eu já trabalho no online, eu já tenho uma outra ideia de vida que eu não tinha antes. Eu seguia padrões e hoje eu não sigo, eu crio o que faz bem para mim. E aí ela respondeu, né? Lógico que eu estava falando de mim, não estava? Então, por que mandou mensagem para mim? É complicado. Lidar com o ser humano, gente, isso é um exemplo que a Patrícia eu achei muito legal, porque o que as pessoas não entendem muitas vezes do poder pessoal é que o poder pessoal depende totalmente de você, mas você tem que ter a consciência de que pessoas vão interferir no teu poder pessoal se você deixar. Por isso que você tem que aprender como é que você se blinda, como é que você cria um escudo para que quando vierem ataques gratuitos, porque né, não faz nem sentido ver ataques gratuitos no momento que você está desprevenido, vivendo sua vida, de repente, opa,
Olha, recebi um ataque gratuito aqui, para que isso não seja algo que destrua você, seja só uma coisa que às vezes pode até te deixar chateada, mas não algo que vai acabar com o teve dia ou com a tua semana. Porque teve coisas que eu já recebi que antigamente acabariam com o meu dia, com a minha semana, até por 15 dias, dependendo da profundidade, que hoje eu olho e falo, ok, não gostei, mas vida que segue, né? Eu posso mais, eu tenho mais o que fazer do que me preocupar com isso. Tenho mais o que fazer. E eu não estou falando isso porque eu sou a melhor do mundo. Não, é porque quando você conhece... A Patrícia falou do poder pessoal. Quando você tem a ciência de quem você é, a ciência, você entende que você tem um poder, que você... Eu falo autoestima, não é você ser melhor do que ninguém, é você simplesmente saber qual é o teu lugar e saber que ninguém tem o direito e o poder de tirar de lá. Porque você se colocou lá. Ter autoestima é isso. Você tem a consciência de esse é o meu lugar no mundo, esse é meu. Daí vai vir a pessoa que quer te tirar desse lugar e você fala, ok, eu sinto muito, o problema é seu, esse é o meu lugar, vai buscar o teu. Beijo. Antigamente não, tipo, vem pra cá, fica no meu lugar, eu vou tomar água. É isso. Exatamente, porque o poder pessoal é construído com aceitação e respeito. Então, é autoaceitação e autorrespeito. Então, saber quem eu sou, o que eu gosto e respeitar isso. E se o outro não respeita, eu não posso deixar ele interferir. Se ele não respeita, ele está em desequilíbrio, e se ele me ataca, eu tenho que colocar ele no lugar dele. Se der para fazer com gentileza, é melhor. Mas dizer para a pessoa, não é problema seu. Eu preferia que você não se envolvesse nisso. Eu não gosto de... Problema seu que você não gosta. Eu não pedi a sua opinião. E a sua opinião não faz diferença na minha vida. E é por isso que muita gente confunde autoestima com grosseria. Porque a gente fala a verdade que as pessoas não querem ouvir, gente. Porque a pessoa se acha no direito de falar como você tem que viver, mas você não pode falar para a pessoa, então, isso é o que você acha, eu não concordo com você. Aí você é grossa. Aí você perdeu a razão. Eu não entendo essas coisas, porque assim, quando você fala a verdade do teu coração é grosseria, mas quando a pessoa fala a verdade, as grosserias dela é para te ajudar. É isso que você tem que tomar cuidado, para você não comprar o posicionamento do outro como uma verdade para sua vida, porque isso destrói o teu poder pessoal. É você ter noção qual é a verdade que faz o seu coração cantar. E antes de a gente continuar discutindo, eu queria fazer uma pergunta, porque você comentou que você era errada da sua família, que você reconstruiu, que você fez jornalismo, mas como você veio parar nas terapias holísticas? Porque ela é mentora de sonhos, mas ela é terapeuta holística também, tá, gente? Então, como você foi parar nas terapias holísticas do jornalismo? Como houve esse salto? Eu fazia festas de infantis, e assim, sempre buscando aquilo ali, mas eu sentia que faltava algo mais. Tinha algo faltando ali. Aí eu fui trabalhar com comida, com alimentação. Eu fazia comida congelada, entre outras coisas, alimentação de festa. Aí eu comecei a sentir um pouco melhor, mas eu ainda sentia que faltava algo mais. Aí eu tive a minha filha, que foi uma época bem difícil, não pela minha filha, mas por todas as coisas que aconteceram. Fui abandonada, fui assaltada, fui demitida de um lugar que eu estava trabalhando, que eu tive que sair de todos os outros lugares, porque o dono era uma casa noturna em São Caetano, e o proprietário queria exclusividade. Eu trabalhava na cozinha dele, ele queria exclusividade, tive que parar de trabalhar com tudo para trabalhar para ele, e ele não tinha me registrado ainda quando descobriu que eu estava grávida. Aí eu fui assaltada à mão armada, eu precisava do carro, porque voltava do bar 2, 3 da manhã. Eu fui assaltada, levaram o meu carro, e aí, com a desculpa de que eu estava sem carro, ele me demitiu e não me pagou. Eu estava grávida, desempregada, e pagando aluguel, e ainda tive que entrar com ação para receber os meus direitos do trabalho. E aí eu entrei em depressão profunda, fiquei aí, a minha filha nasceu, eu engordei, na época eu cheguei a ficar com 90 quilos, engordei bastante.
E eu estava quase que todo dia no posto de saúde. Aí um dia eu resolvi entrar, eu já estudava espiritualidade, já tinha estudado, nessa época eu tinha parado. Mas eu gostava muito de estudar espiritualidade, eu sempre estudei, eu já era reikiana, já fazia algumas coisas, gostava muito da área do yoga. E tinha uma escola de formação de terapeutas na frente do posto de saúde. Aí um dia eu fui eu falei, não tenho nem dinheiro para pagar curso agora, né? Estava lá quase todo dia no posto de saúde. O pessoal até brincava, falava que eu ia trabalhar lá. Aí um dia eu falei, para conhecer não precisa pagar, né? Vou entrar lá só para conhecer. Aí eu entrei nessa escola e resolvi vi os cursos que tinha. Eu gostei desse renascimento aqui, não sabia nem o que era. Gostei desse renascimento aqui. Tá bom, vou te mandar um e-mail. A gerente era super legal. Ela tem um nome iniciático de Chante também, o meu é Ganga de Chante. Aí ela me mandou alguns cursos, eu falei, vou fazer esse renascimento aqui. Eu não sabia nem como eu ia pagar. Mas eu me joguei. Foi uma coisa. Eu entrei, eu fiz a primeira aula, a minha vida se transformou completamente na primeira aula. E eu falei, é isso. Aí eu descobri que eu estava em depressão, porque eu não sabia. Aí eu comecei a me tratar, aí eu falei, agora eu vou me jogar nas terapias. Porque é isso que eu quero para mim e é isso que eu quero levar para as pessoas. As pessoas se conhecerem, as pessoas passarem a agir de acordo com o que faz bem para elas. Porque apesar de eu ter sido a errada na minha criação, eu ainda buscava a aprovação da minha mãe. Então eu ainda tentava fazer coisas que ela ia falar, tá vendo, isso é legal. E ela não ia dizer. Não importa, mesmo que ela achasse legal, ela não me via como alguém que agia do jeito que ela aprovava. Então ela ia reprovar já por hábito, não tinha discussão, né? Não tinha discussão. Sem avaliar o que eu estou fazendo, tá errado e acabou. Então eu comecei a entender esse lugar aí do poder pessoal, de quem eu sou, do que faz sentido para mim e do que eu quero para minha vida. Aí eu quero a felicidade dos meus filhos. Mãe tem muito isso, né? O que te faz feliz? Ver meus filhos felizes. Mas essa mãe nunca pensou que se ela estiver infeliz, os filhos dela não vão estar felizes? Que no meu caso, eu tenho uma super conexão com os meus filhos. A gente é muito ligado. O meu filho não mora comigo, eu moro na Praia Grande, meu filho mora em São Paulo, eu moro só com a minha filha aqui. Mas a gente tem uma super conexão mesmo à distância. E se eu não estiver bem, ele sabe. Assim como eu sei quando ele não está bem, mesmo que ele não me fale nada. Você já sabe. Teve um domingo que eu chamei, eu falei, está acontecendo alguma coisa com meu filho, e ele não me respondia. Então, se eu quero ver as pessoas ao meu redor felizes, eu tenho que estar feliz primeiro e contagiá-los com a minha felicidade. Então, saber o que me faz bem e buscar o que me faz bem é essencial. Não, é muito legal o que você trouxe, porque no final das contas voltamos para o poder pessoal, sem eu saber que chegaríamos no poder pessoal nessa história. Porque é sobre isso, é sobre cura, né? Eu falo fofocas terapêuticas porque é isso. Eu falei, caramba, pegamos uma história. É isso que eu quero. Eu quero que as pessoas tragam essas histórias que têm a ver com a cura da alma delas. Você trouxe justamente, tipo, você está vendo uma situação terrível de vulnerabilidade, de perda de emprego, aquela coisa, um dos momentos mais felizes da sua vida, mas com a vida desmoronando em cima, é difícil. E as terapias mudaram a tua vida, te fizeram ter consciência é isso que está acontecendo comigo. E é para aqui que eu vou sair. E ao mesmo tempo, se eu sair daqui, eu também consigo ajudar pessoas a saírem das dores delas. É muito bonito quando a gente encontra um processo terapêutico tão transformador, que tem vários, a gente encontra aquele que começa a mudar a gente, porque nós vemos uma perspectiva de vida que a gente nunca viu. No meu caso, a lógica foi bem parecida. Como eu falei, eu não tinha sonhos. Como é que eu descobri que eu não tinha sonhos? Num processo terapêutico. No meu caso, foi no Olo Cocriação de Sonhos e Metas, né? No meu caso, foi no Olo em 2018. Eu já estava num processo de autoconhecimento, de cuidado e tudo mais. Autoestima, eu sabia que era uma coisa que eu sempre trabalhava, mas eu não sabia que ela era tão ruim quanto era.
porque eu não sabia o que era uma autoestima de verdade, eu não tinha ideia do que era autoestima. Eu descobri que eu não tinha autoestima fazendo o meu processo eu quero um sonho. E o sonho não aparece. Né? Tipo, o sonho não vem, eu não consigo visualizar. E por que eu não consigo visualizar? Daí fuça no meio dos processos terapêuticos. Gente, eu não me amo. Foi uma das maiores dores da minha vida, foi o dia que eu descobri que eu não me amava. Eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei, porque eu não tinha sonho, eu não acreditava, eu não me amava. E daí eu fazendo aquele processo de resgate, de me conectar de volta, de entender quem eu era, resgatando o meu sonho, me conectando de volta, e aí eu comecei a ter sonhos. E aí os sonhos foram vindo e foram crescendo. E eu também, assim como você, tive o mesmo movimento. Gente, eu quero passar adiante isso. Eu quero passar adiante, porque se eu posso, qualquer pessoa pode se curar, qualquer pessoa pode se conectar com ela mesma, pode mudar a vida dela. Eu entendi que a autoestima era o meu bloqueador, mas eu vi que era o bloqueador de maior parte das pessoas de conquistar o que queria, porque não tinha motivo, que não ia para frente, sabe? Então é muito legal a tua história, e você fala, caramba, daí você fez o renascimento, e depois do renascimento, qual foi a sua parte de formação terapêutica? Você já era reikiana, né? Então você já tinha isso? Eu já era reikiana, eu já tinha uma graduação, e aí do renascimento eu fui fazer a psicologia junguiana, a pós-graduação. Era jornalismo? Você tinha alguma outra fora do jornalismo? Não, a graduação é só jornalismo. É comunicação social com habilitação em jornalismo. É a mesma graduação, mas é comunicação social. Entendi. E aí, que também tem tudo a ver com o movimento do terapeuta, é importante, né, saber a comunicação. Uhum. E aí eu fiz a psicologia junguiana, uma pós-graduação, que também me elevou para outro nível, porque eu sou nerd, eu tenho que me trabalhar para não ficar estudando muito, porque senão eu estudo 24 horas por dia. Não sei o que é isso. Ó, se mentir, o nariz cresce. E aí a louca dos cursos. Aí eu me tornei terapeuta. Não, aí eu ainda estava estudando, eu estava fazendo a psicologia junguiana. Eu ainda não estava louca dos cursos, eu ainda estava com foco. Eu já tinha estudado tarô, mas eu não sentia que era no tarô que eu ia atender as pessoas, apesar de eu ter feito alguns atendimentos. Aí estava indo, aí começou a pandemia. Eu lembro que até a pós ficou 2 meses sem aula, depois começou a ter aula online. Uhum. Aí começou a pandemia e foi, né? Porque aí eu fiz curso com terapia de cristais no Rio de Janeiro, fiz uma Halila de Minas Gerais, porque aí unificou, né? A internet passou a ser mais fácil. Eu também estudei muito terapia resultado. Eu fiz os melhores cursos possíveis. Terapia de cristais, eu não tinha nada daquele nível que eu fiz. Então, assim, eu estou falando aqui, tá cheio de cristais na minha frente, eu tenho oráculos de cristais. Aí eu fiz as mandalas terapêuticas, que era também feita através dos cristais. E entre outras coisas, né? Radiestesia eu não fiz aprofundamento, mas eu também tenho os gráficos e também uso pêndulo em algumas coisas. E eu devo estar esquecendo aí uns 3 ou 4 cursos, porque aí eu me joguei nas terapias, até porque na época da pandemia eu estava bem financeiramente e não podia sair de casa. Para a pessoa que gosta de estudar, ficou perfeito. Nossa, eu fiz tanta coisa nessa época também, de tudo, porque eu estudo de tudo. Então, eu estudei muita coisa de dança, eu estudei muita coisa de terapia, porque eu comecei a me desenvolver, como eu já tinha um desenvolvimento muito forte de autoterapia há muitos anos. Mas como para trazer, e eu já era mentora de autoestima, mas para trazer, assim, a nível teórico, eu falei, não, eu quero me aprofundar como terapeuta, foi no período da pandemia. No período da pandemia, eu falei, porque eu já tinha muito conhecimento, mas eu não tinha autorização para passar, porque eu não tinha, né? Eu não tinha, autorização, mas eu falei, a partir do momento que eu comecei a estudar para ter autorização terapêutica para passar, nossa, o céu foi o limite.
Você não tinha autorização porque você não se dava autorização. Exatamente, eu não me dava autorização. Isso é muito poder pessoal. Então, aí o que eu fiz? Eu ainda não estava com a mentoria estruturada. Eu já era mentora, mas eu não me via dessa forma. Uhum. Então, eu atendia já algumas pessoas, eu apoiava algumas pessoas, principalmente com o renascimento e entre outras coisas que eu sabia fazer. E depois eu entrei para o universo das mentorias, quando eu passei a ter um mentor que passa isso para a gente, o Jonas Kass, que é importante a gente mentorar outra pessoa, porque era comum, não, eu só quero uma sessão. A pessoa não vai se curar numa sessão. Ela vai fazer curas profundas e depois ela vai travar. Ela não vai saber lidar com aquela cura, ela vai retroagir. Então, a ideia é dar continuação. Aí eu comecei a estruturar a mentoria. E agora? Como que a gente oferece uma mentoria para uma pessoa? Porque o que a pessoa quer? O que faz sentido para essa pessoa? Eu percebi que ficar falando de dor não é legal. E para a pessoa, por exemplo, atingir o poder pessoal dela, ela vai precisar de algumas curas, ela vai precisar olhar para algumas dores. Então, foi aí que me veio os sonhos. Porque o que eu percebi? As pessoas têm sonhos, mesmo que elas não olhem para eles. E o sonho, ele é o motivador, ele é o impulsionador, é o que faz a pessoa falar, tá bom, o que eu preciso curar então para realizar essa droga que eu quero aqui? Aí a pessoa vai, ela se joga. Então o processo ficou maravilhoso de se cura. O que é? Você quer realizar isso daqui? Você tem certeza que você quer realizar isso daqui? Porque às vezes não é isso que a pessoa quer. Nossa, já passei por isso. E eu vi várias pessoas acordarem para o sonho real delas. Eu acompanhei pessoas acordando para o sonho real. Saindo daquele lugar de marasmo. Por que ela estava num marasmo, numa crise de ansiedade ou numa depressão? Porque ela estava tentando realizar um sonho que não era dela. Então, foi assim que eu criei. Foi assim a minha trajetória até eu me tornar mentora de sonhos. E continuo atendendo pessoas que têm crise de ansiedade. E é no sonho que a pessoa sai desse lugar. É a partir do momento que ela fala, não, eu vou me realizar assim, eu vou até o próximo nível. E nunca termina. O próximo nível nunca termina. Assim como o poço não tem fundo, a elevação também é infinito, né? Infinito. E qual que é a ideia? Você vai gastar a mesma energia para ficar na visualização do seu sonho ou para ficar no sofrimento? Qual dos dois você quer? Você quer realizar o seu sonho ou você quer ficar sofrendo? A energia é a mesma. Aliás, no sofrimento gasta até um pouquinho mais, dependendo da situação. Sim, principalmente se você estiver naquele momento agudo, porque o momento agudo do sofrimento, ele cansa, ele consome muito. Porque você fica remoendo coisas, você fica, dependendo do nível do sofrimento, até dor física dá. Então, ele consome demais. E é interessante a gente trazer o sonho, porque o sonho, gente, ele é um dos maiores impulsionadores, se não o maior, de uma autoestima, de um poder pessoal, porque é isso que te dá gás para continuar. No dia que está dando tudo errado, se você só tiver com um motivador superficial para você ter poder pessoal, algo, por exemplo, eu quero um namorado. Por que eu quero um namorado? Porque eu não quero ficar sozinha? Uma coisa mais ou menos assim? Você está querendo um poder pessoal para atrair alguém? Isso nos dias ruins não vai te sustentar. Não vai sustentar. Ou, por exemplo, qual que é seu sonho? É ter dinheiro. Eu costumava brincar assim antes. Você tem R$2? Então você tem dinheiro, teu sonho já está realizado. Pior que é verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. A gente fala, gente, porque assim, agora a gente está se empolgando e a gente traz isso muito. Como eu falei, no começo daqui eu falei, nós trabalhamos juntas em alguns projetos e um desses projetos é a vivência Seja Deus a que você nasceu para ser, né? É uma vivência que a gente trabalha o poder pessoal das mulheres para resgatar isso, que é tirar o poder de dentro para que ela se sinta confiante mesmo, sabe? E isso é uma das coisas que a gente vê bastante, né?
Essa questão do... As pessoas não têm o foco verdadeiramente no que elas querem. Elas estão rasas. E aí fica difícil sustentar. Fica difícil você sustentar, você seguir, porque quando você está raso, quando você não está mergulhando verdadeiramente no que você quer, em quem você é difícil. Nos dias que tudo desmorona, você vai junto. Vai junto. Uma outra coisa, agora faz tempo que eu não pego mais, mas eu pegava muita gente que falava: qual que é o seu sonho? Ganhar na Mega Sena. Tá. E o que você vai fazer quando você ganhar na Mega Sena? Ah, eu vou montar uma ONG. Ah, eu vou ajudar as instituições. Ah, eu vou. A pessoa não tinha um projeto para ela de Mega Sena. Não precisa ganhar na Mega Sena para montar uma ONG. Normalmente, ó, tem gente pobre que ajuda pra caramba as instituições. Exatamente. Você só vai ter milhões se você tiver projeto de milhões. Então, uma pessoa que está sem dinheiro, que está tentando sobreviver, ela não tem sonho de verdade da Mega Sena, está mentindo para ela mesma. E normalmente eram pessoas depressivas que falavam que o sonho era esse. Porque é mudar radicalmente a minha vida, mas desde que eu não tenha que fazer nada. Nossa, isso é muito profundo, né? Quando a gente para pensar, porque eu já caí nessa, no começo do meu processo de autocura, eu também queria isso, né? Eu queria uma revolução sem fazer nada. Mas a gente quer uma revolução e a gente busca uma revolução. Lógico que eu quero dormir num nível e acordar 3 níveis acima. Todo mundo quer. E é importante querer, sim. Mas você tem que saber que talvez não seja tão rápido. E tá tudo bem se não for. Mas o importante é ter projeto de estar níveis acima. Então, tudo bem, eu tenho o projeto de ser milionário. Ok, é um projeto. E a Mega Sena pode ajudar. A Mega Sena pode te dar uma forcinha ali no ser milionário. Então, eu não estou dizendo que é errado ter o sonho de ganhar na Mega Sena. Mas você tem que ter um projeto. Sim, é importante. Se você tem projeto milionário, existe mais possibilidade de fazer a Mega Sena. Ou você vai ganhar na Mega Sena e vai perder tudo. É muito complicado, às vezes, a gente explicar algumas coisas. Eu sou palestrante, né? E uma das minhas palestras é autoestima é a chave do sucesso. Você está empreendendo na sua vida, porque a tua vida é o teu maior empreendimento. E as pessoas não entendem que você precisa ter um plano de vida. Assim como uma empresa, você tem um plano de crescimento, você tem que bater meta, você tem que saber, eu quero que a minha empresa daqui a tantos anos esteja assim. A nossa vida não é diferente. A gente tem que ter algumas metas aí para que nós possamos criar sonhos. Eu quero dinheiro. Ok, mas quanto você quer? Para quem você quer? É isso que eu falo para as pessoas. Para quem você quer o dinheiro? Porque também não adianta guardar dinheiro se você não tem um propósito. Sim. E eu posso falar isso com propriedade. Eu tenho um tio muito rico, mas ele não tem um propósito de riqueza. Ele é uma das pessoas mais miseráveis que eu conheço. E eu falo aqui sem medo, porque é certeza que ele nunca vai assistir. Imagina que ele vai se interessar por esse tipo de assunto. E eu quero guardar dinheiro. Por quê? Eu quero ter 1 milhão. Legal, a pessoa quer ser milionária, ela quer ter 1 milhão guardado. Tá, e o que você vai fazer com esse 1 milhão? Não, eu quero ter 1 milhão no investimento. Ok, essa pessoa já tem um projeto de investimento. Ela precisa aprender, então, a ser investidora, saber como se investe aqui e ali. A outra coisa, a pessoa que consegue juntar 1 milhão, ela precisa ter projetos de aumento financeiro. Por quê? Ela não vai simplesmente ter 1 milhão seco ali guardado na bolsa de valores. Ela vai aumentar a renda dela para ter 1 milhão. Então, como que um milionário vive? Como uma pessoa que tem milhões vive? Essa pessoa viaja? Que carro essas pessoas têm? Como que é a casa dessa pessoa? Quais os lugares que ela gosta de visitar? Onde essa pessoa come? Você come ali no bandejão de R$20.
tudo bem, eu não estou falando mal, tá? Até porque tem um lugar aqui perto muito bom, que é baratinho, e eu amo a comida de lá. É mais barato comprar comida de lá do que comprar no mercado e fazer em casa. Eu não estou falando mal, eu só estou querendo dizer, se eu tenho um projeto de milhões, a minha renda vai subir. Como vai ser a minha vida? Quanto é a minha renda hoje? Tá, vamos colocar um exemplo. Hoje é 5 mil, então eu como nesse lugar, eu uso esse tipo de roupa e eu viajo para esse lugar. Aí a minha renda passa para 15 mil. Eu já tenho que subir o nível dessas coisas. Porque eu não vou conseguir manter se eu continuar fazendo as mesmas coisas. A não ser que eu tenha um... Não, eu quero ir para a Europa daqui 6 meses. Ah, então tá. Então subiu 10 mil por mês, eu vou guardar esses 10 mil por mês, porque daqui 6 meses eu vou estar usando esse dinheiro. É isso. Mas isso vai subir mais. Se eu tenho projeto, automaticamente a minha renda aumenta. Quando eu tiver 50 mil por mês, como vai ser a minha vida? Não vai ser igual. Eu posso até continuar comendo no bandejão de 20 reais, mas de vez em quando eu vou naquele restaurante chique. Mas de vez em quando eu vou num café mais chique. Eu tenho que subir o meu nível, porque é a consciência que sobe primeiro. Eu não vou chegar no milhão com a mesma consciência que eu tenho quando eu estou passando necessidade, por exemplo. Aí a outra coisa comum. Qual que é o seu sonho? Ah, é pagar as contas do mês. Isso é sobrevivência, isso não é sonho. Deus não criou ninguém para sobreviver. Deus criou todos os filhos para terem muito dinheiro, para terem muito sucesso, para terem muito amor e felicidade. E dá para ter tudo ao mesmo tempo. Não tem essa, rico é infeliz. Não, eu conheço muitos ricos extremamente felizes e eu quero ser igual a eles. Eu não sou tão feliz quanto eles. Então, é ter esse crescimento, ter a consciência de que você não realizou o seu sonho porque você não está no nível de consciência ainda. Mas se você quer realizar, você chega lá. Você começa a crescer devagar. Eu falo para a pessoa, viajar para a Europa. Ok, já tem passaporte, já sabe os lugares que você quer ir, coloca pequenos objetivos até chegar lá. Entenda, está trabalhando o teu poder pessoal. Devagar a pessoa está falando para ela mesma, eu vou viajar. Ela está tirando do papel o sonho para começar a dar alguns passos. Sim, você trouxe uma coisa, um insight que eu acho que é crucial. Não só para sonho, mas para poder pessoal e para qualquer coisa de crescimento na vida. O resultado que você não tem é reflexo de uma consciência que você não atingiu. Isso é um fato. Porque com poder pessoal, com autoestima, é a mesma coisa. Não muda. Por quê? Você não tem a autoestima que você merece. Por que você não tem? Porque você não trabalhou a tua consciência para entender o que é ter uma autoestima. Quem é essa mulher? Eu trago muito isso. Aqui, ó, tem comentário aqui. Só realiza se tiver PDA, percepção, decisão e ação. Exatamente, Ana Paula, exatamente. E é importante a gente trazer isso, gente, porque assim, quando a gente fala de poder pessoal, eu falo muito isso, ok. Mas quem é essa mulher? O que ela faz? Como ela se arruma? Daí a pessoa fala, não, eu gostaria de me arrumar, fazer isso, ok, legal. Tipo, fisicamente falando, mas o que disso você aplica hoje? Teve uma época que eu atendi uma esteticista para trabalhar a autoestima dela. Porque, na verdade, a gente estava trabalhando na questão de Instagram. Que ela estava falando... Porque eu acabo ajudando empreendedores, muitas vezes, nessa questão. E muitas vezes, a questão do empreendedor não é que ele não tem conteúdo, não é porque ele não sabe o que está fazendo na hora de se posicionar no digital. É o quê? Não tem autoestima. Para poder... Não tem confiança no próprio trabalho. Daí eu estava atendendo essa mulher, conversando com ela, e aí eu falei para ela, olha, o seu problema não é que você não tem conhecimento, é que você não está confiando no que você tem. Ó. Você tem informação X, você não confia. Então, vamos trabalhar essa autoestima para você poder se mostrar, para você poder... Daí a gente começou a trabalhar, e eu falei para ela, mas espera, você é esteticista, você está se cuidando com as suas próprias técnicas? E ela estava numa fase que ela não estava se cuidando. Eu falei, como é que você quer convencer a tua cliente a se cuidar, a ter autoestima, se você mesmo não está aplicando as técnicas que você fala para ela fazer para ela ficar bonita? Exatamente. A conta não fecha.
Exatamente. Eu tive uma das minhas primeiras mentoradas, depois que eu criei a mentoria do sonho, era designer de sobrancelha, é designer de sobrancelha. E ela mesma me falou, a filha dela estuda numa escola particular, às vezes ela ia com a roupa, quase a roupa que ela dormiu, tipo meia, chinelo havaiana por cima da meia, o cabelo aqui de qualquer jeito. Eu falei, mas você deixa as mulheres bonitas? E como assim? Então é aquilo, a Ana Paula falou do PDA, né? Percepção, decisão e ação, são os projetos. Só que você tem que ter nível de consciência para fazer esse PDA. Eu sei de onde vem esse movimento aí, esse PDA. Eu mesma já fiz parte, é do GPS. Só que eu não conseguia fazer PDA que fizesse sentido. Por quê? Estava fora do meu nível de consciência. Eu precisava de o apoio de uma pessoa para me mostrar, olha, o seu PDA agora tem que ser esse, esse e esse. Uhum. É assim que vai ter que funcionar. Então, eu tive que buscar as minhas técnicas para elevar o meu nível de consciência e fazer o PDA ideal. Então, eu tive essa percepção, aí eu tomo essa decisão para ter essa ação, mas a ação nunca saía. A percepção e a decisão saía, a ação nunca saía. Porque ela não estava ainda no nível do que eu precisava fazer, do que eu precisava ter de consciência. Então, primeiro precisa crescer essa consciência. Por isso, eu quero viajar para a Europa, mas hoje o meu dinheiro só dá para pagar as contas básicas. Ok, só dá para pagar as contas básicas, tá tudo bem. Vai ver na Polícia Federal como é que faz para tirar o passaporte, e aí se organiza para fazer o passaporte. Vai ver na agência de viagens os lugares da Europa que você curte, que você acha bonito, que você quer conhecer. Então, começa devagar. E o que eu vi nessas pessoas? Aí sai um PDA que faça sentido. Que enquanto a pessoa está ali encolhidinha, a hora que ela começou a dar os primeiros... Puxa, é mesmo, eu gostei desse lugar. Eu já vi pessoa mudar de lugar que ela queria conhecer. Eu já vi a pessoa... falar, puxa, eu não sabia que tinha essa cidade aí bonita assim em Portugal, agora eu vou querer conhecer essa cidade. Eu já vi a pessoa mudar, não. Eu queria a Espanha, mas pensando bem, eu não quero mais. A cultura, a pessoa era vegetariana, a cultura da Espanha de ter o dia de soltar o touro lá e judiam do bicho, coitado, né? Aí a pessoa não vou para a Espanha, não. A cultura deles não bate com a minha. Por quê? Você precisa saber o que você quer. Também é isso que falta no PDA. Antes de fazer o PDA, você tem que descobrir o que você realmente quer. Nossa, porque senão acaba colocando um objetivo que não faz sentido. Você trouxe algo poderoso. Porque, assim, gente, muitas pessoas reclamam de eu já fiz tudo e muita coisa não funciona. É justamente por conta disso que a Patrícia trouxe. Porque ela não sabe quem ela é e o que ela quer de verdade. É isso que trava. Tanto é que a maior parte das pessoas que não têm autoestima é justamente isso. Elas não sabem o que elas querem de verdade. Quando eu sento com a pessoa não sabe quem ela é. Quando eu falo quem ela é, quem você está. Porque quem você é, você vai mudar todo dia. Se você estiver disposto a se transformar, você muda todo dia. Então, é quem você está neste momento. E no momento atual, qual é a tua melhor versão que você quer alcançar, entendeu? E é sobre isso. Por que eu não tinha sonhos? Porque eu não sabia quem eu era, caramba. Se você não sabe quem você é, se você não sabe o que você quer, é um princípio básico. Se você não sabe o que é, você não sabe o que quer. E a maior parte das pessoas não sabem quem são. E muito menos o que elas querem. Como a Patrícia trouxe em muitos momentos. Está vivendo o sonho dos pais. Está vivendo o sonho que a professora na escola falou. Está vivendo o sonho que o professor de faculdade vendeu para ela sobre o que era o emprego ideal enquanto ela estava ali. Não está vivendo o sonho dela. Exato, e ficar buscando reconhecimento, que é um destruidor de autoestima e de poder pessoal, é ficar buscando o reconhecimento do outro. Então, às vezes, a pessoa tem um sonho que parece tão legal, só que não é o sonho dela. E aí ela fica infeliz, mesmo quando ela realiza. Exato, e se realizar.
As pessoas, eu tive tantas pessoas que, eu não consigo tirar o AB, fiz a faculdade, sou boa, não sei o que acontece, uma não passa na prova, a outra passou na prova e deu não sei o quê, e aí estão processando a empresa porque anularam tantas perguntas, aí invalidaram a prova, coisas assim. Por que a pessoa não consegue essa OAB? Provavelmente porque ela não quer. E o inconsciente comanda, não tem outro jeito. Racionalmente, a pessoa acha que quer aquela OAB, mas o inconsciente que comanda, e o inconsciente está falando que você não vai ter. E às vezes é porque não é o sonho dela, é de ser sonho de outra pessoa, e às vezes é porque é o sonho dela, mas ela está se destacando, superando alguém que o inconsciente dela não permite que ela supere. Então, por exemplo, o pai não conseguiu terminar a faculdade, ou um tio que ela gosta muito, ou às vezes até um amigo de infância que cresceu junto, e a pessoa quer pertencer àquele núcleo ali, àquele mundinho, e isso aí inconsciente, aí ela não vai ter resultado, ela não vai evoluir. Então, não deixa isso te derrubar. Não deixa as outras pessoas, meu pai passou tanta necessidade, e às vezes está gravado lá no inconsciente. Honra seu pai passou necessidade para você ter uma vida melhor, para você chegar num outro nível. Então, agora, a conversa entre você e o seu pai, ele esteja aqui ou não, porque o seu pai, que eu quero dizer, é o campo pai que mora dentro de você, eu estou dando só um exemplo aqui, é dizer para esse campo, pai, eu vou enriquecer para te honrar, para todo esse sacrifício que você fez, toda essa necessidade que você passou ter valido a pena. E da onde quer que o Senhor esteja, vai sentir essa honra saindo de mim. É isso que a gente tem que fazer. É assim que a gente eleva o nosso poder pessoal, que a gente se torna uma pessoa mais realizada e contagia quem está ao nosso redor. Essa eu acho a parte mais legal. É contagiar quem está ao nosso redor. Quando eu saí da depressão, eu vi meu filho ficar muito mais feliz, ser muito mais realizado a partir do me ver melhor. Isso é muito importante que você trouxe, de a gente contagiar o outro com a nossa alegria. E também é muito importante o que você trouxe da questão do campo sistêmico, né? Porque, assim, só para dar um contexto, quando ela fala de campo, se a gente vê pela constelação, é o campo informacional, né? O campo morfogenético, as pessoas falam. Qual é o campo informacional que você tem ao teu redor, que a tua família deixou em você? Porque a nossa família, ela não compartilha só o DNA com a gente, ela compartilha memórias, ela compartilha crenças, ela compartilha emoções. E a gente, sabendo ou não, isso influencia demais a nossa tomada de decisão e escolhas. A gente estava o quê? Foi no desafio, né? Aqui a Patrícia falou do Mahalila, nós temos um desafio que nós fazemos juntas, que é um desafio que a gente joga uma Mahalila junta para ajudar as pessoas. No caso, a gente está trabalhando justamente os sonhos, para ajudar as pessoas a alinharem os sonhos. E nesse desafio, quando a gente estava jogando Mahalila, numa das casas eu percebi que eu não estava realizando o meu sonho porque eu estava presa no pertencimento de antepassados meus, porque se aquela pessoa da minha família não conseguiu, por que eu ia conseguir? Qual é aquela coisa, aquela sensação que eu tinha? Ele é maior que eu, ele é mais velho do que eu. Se essa pessoa que é mais velha do que eu não conseguiu, por que eu vou conseguir? Só que isso é o quê? O pertencimento do campo, isso é real? Não! Isso é só, tipo, eu honro você, eu honro a tua jornada, eu respeito a tua história, mas eu peço permissão para fazer diferente, porque eu quero resultados diferentes, que é o que a gente vai fazendo uma cura sistêmica. E eu estou nesse processo de desligamento, porque não é isso que vai fazer eu ser aprovada, porque isso tem a ver com aprovação, gente. Porque quando a gente fala de aprovação, não é só aprovação real, física, é a aprovação do campo sistêmico. Quando a gente fala energia, que é o que a gente trabalha, a gente busca a aprovação dos nossos ancestrais sem perceber. Porque a gente vai nas histórias e a gente tem que quebrar esse ciclo. Só que quando a gente não sabe quebrar esse ciclo, você fica repetindo. Quando você não sabe identificar. Que foi o que eu falei da minha mãe, que eu me sentia errada. Eu tive que me trabalhar muito tempo para sair desse lugar de me sentir errada. Porque por mais que o que eu estava fazendo era maravilhoso, eu me colocava como errada. Aí, Ana Paula, tamo junto. Aqui. E aí, o que aconteceu? Chegou um momento, o que eu fui estudar?
Bom, eu não conhecia a família do pai da minha mãe. Eu só conheci depois que minha mãe morreu, uns 10 meses depois que ela morreu. Ela morreu em 2019. E aí, quando eu conheci a família, eu percebi que ela era errada na família dela. Então, ela repassou para mim, era como se eu fosse a continuação dela. Aí, ela repassou para mim tudo que vinha para ela. Então, ela se sentia errada, porque ela era diferente na casa dela. E aí, eu fiquei sendo errada. Quando eu fui descobrir isso, ficou mais fácil de eu me curar. Falei, por que a minha mãe me passou isso? Porque ela aprendeu assim. Se for diferente do que todo mundo está falando, está errado. Então, você é errado e acabou. E aí eu consegui chegar nesse campo de cura nesse sentido. Não foi fácil para ela lidar. E ela foi muitos anos antes, onde tinha que ser obediente e não tinha outro caminho. Eu já peguei um pouco mais de, não, eu posso ser quem eu quero. Eu posso ser quem eu nasci para ser, porque nós nascemos para ser únicos e não para seguir o que o outro desejou. Nossa, isso é um ponto importantíssimo que você trouxe. Esse dava só porque assim, nós nascemos para ser únicos, mas a geração em que a gente está inserido influencia qual é a força que a gente vai ter que fazer para ser único. Por quê? Porque é o seguinte, quanto mais antigo, geralmente mais difícil é você ser quem você é, porque as limitações sociais impostas são cada vez maiores. Hoje a gente está numa fase de transição, tanto é que estamos com vários embates geracionais, de consciência, de mentalidade, porque a gente está numa fase de uma transição de um momento mais fechado para um momento mais liberto. Então, está tendo muitos embates nisso. Só que você pode perceber, por que é tão difícil? Isso é uma coisa legal. Por que é tão difícil ser único? Já pararam para pensar, historicamente falando? Por que é tão difícil as pessoas serem únicas? Vocês têm noção do porquê? Isso é algo de sobrevivência da raça humana. Por isso que é muito difícil ser único. Por quê? Quando você é único, você é diferente, você não segue um padrão. Só que na nossa ancestralidade, no tempo das cavernas, você tinha que seguir um padrão, porque senão você era o diferente da tribo, você poderia colocar aquela comunidade em risco. Então, tinham regras estritas de comunidade. Para quê? Você tem que fazer isso aqui, porque senão a gente vai ser morto. Vai ter invadido, tem caça. Então, você tem que seguir. Você não tem como ser diferente. Você tem que ser igual. Todo mundo tem que ter ali para a gente se manter vivos. Só que os tempos vão mudando. A gente vai criando facilidades. A gente não precisa das mesmas visões, porque hoje a sobrevivência não depende das mesmas coisas. Mas nós ainda carregamos no campo a informação de se você for diferente, ou você é morto ou você é excluído. Porque hoje a gente fala excluído no sentido de aquele grupo não me aceita, mas na nossa ancestralidade você ser excluído você é expulso da aldeia. Você vai morrer, vai viver sozinho no meio do mato. Você vai se virar sozinho. É disso que a gente está falando. Quando a gente fala de campo, é isso. Na formação de todo ser humano tem isso. Porque na ancestralidade era isso. Você é diferente, você morre. Porque você vai ser expulso. Você não tem espaço para ser diferente, porque a diferença é uma ameaça. Só que os tempos mudaram. A gente não precisa das mesmas coisas. Só que o ser humano mudou, mas não mudou tanto assim. A gente tem que saber com que a gente está lidando para a gente também ir transformando. Quando a gente entende que é algo sistêmico, e sistêmico não só familiar, mas a nível global, a gente entende, ok, eu vou lutar contra isso, mas eu sei com o que eu estou brigando. É diferente de você falar, é como se você continuar sem ter essa consciência, você está dando murro em ponta de faca. Porque você não sabe nem com o que você está brigando, você quer sair do lugar, mas você não consegue. E é isso, gente. Então, foi um papo muito bom. Eu ficaria mais tempo. Você sabe que se deixar isso aqui, a gente vai longe, porque esse é um tema, que bom que você concordou, Ana Paula. Esse é um tema muito profundo. Muito profundo, e essas curas é as que a gente faz na vivência, seja a deusa que você nasceu para ser, de limpar esses registros acásticos que ficam no nosso corpo, na nossa energia, no nosso útero. Então, por isso a gente fez essa deusa, essa
com a intenção da deusa para o feminino, porque a gente sabe que o útero guarda muitas informações de outras vidas, inclusive, mas principalmente essas que ficam travando a gente. Eu sei que eu tenho, já está mais leve, mas eu ainda trabalho isso em mim, porque a minha família é de mulheres fortes, principalmente a família do meu pai. As avós do meu pai, as duas, fugiram para casar. Isso nós estamos falando de 1800 e alguma coisa. Elas fugiram para casar com o homem que elas escolheram, porque na época era... Uma fugiu de Portugal, veio para o Brasil, então eu sou de família portuguesa, porque ela veio para o Brasil com o homem que ela escolheu para ser o marido. E se ela continuasse em Portugal, ela ia ter que casar com quem a família escolheu. Então ela fugiu. Isso a gente está falando também de adolescente, tá? Era com 15, 16 anos que se casava naquela época, né? Fugiu de Portugal e veio para o Brasil para casar aqui. E a minha outra bisa, também, que essa eu conheci, ela também fugiu para casar com o homem que ela queria. Não com o homem que os pais... Só que essa depois ela voltou. Ela fugiu, casou, tal. E aí quando agora já casei mesmo, agora vocês vão ter que aceitar. Mas olha a força da mulher da minha família. E aí acaba que eu vim na geração, a minha mãe também era assim, para que serve homem? Era assim que a gente aprendeu. Para que serve homem? A gente que faz tudo. Aí isso acaba atrapalhando, aí acaba não tendo um relacionamento de harmonia, ou não atraindo um homem que queira ser o homem da casa, o provedor, o marido, o chefe da família, porque eu só acabou atraindo só quem estava também nessa vibração. Eu quero uma mulher para cuidar de mim, não eu cuidar da mulher. Então, todas essas limpezas são muito importantes. É como a Pérola disse, eu também me empolgo. Já estou aqui falando sem parar. Mas é para isso, esse podcast é para fofocar. A gente está no lugar certo. É para isso. Tá certo. Eu criei para conversarmos. Ana Paula, muito bom você ter participado. Quando eu falei lá da mãe, você falou que ficava com dó. Eu tinha dó do meu pai, porque minha mãe acabava com meu pai, nessa de ela tá certo e o mundo inteiro tá errado. Ela acabava com meu pai, eu tinha dó dele. Mas ter dó nunca é bom, né? Ter dó faz mal. É o pior sentimento que a gente pode ter de alguém. Sim. E eu queria agradecer você por estar aqui no nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast do Fofocas Terapêuticas. Gratidão por compartilhar sua história, trazer tanto conhecimento bacana, falar um pouco desse seu processo de resgate e também de como hoje você ajuda a resgatar também as pessoas. E eu estou nesse processo junto com você, é uma honra muito legal trabalhar com você. Eu gosto muito da nossa parceria nesse sentido, da nossa sociedade nesse sentido. E só para finalizar, gente, esse projeto que eu e a Patrícia idealizamos, que é o Seja Deus que Nasceu para Ser, ele é muito, muito poderoso. A gente saiu de uma vivência, hoje é o 3º dia após vivência. E a gente estava comentando justamente antes de entrar o quão poderoso foi. Porque a gente se trata junto. Então eu falo, caramba, eu senti romper coisa que eu nem sabia que estava preso. É muito poderoso, é muito forte. É muito poderoso, é muito forte, é muito transformador e é muito importante deixar essas curas acontecerem. O Seja Deusa é maravilhoso, nós já sabíamos que as curas iam ser profundas, mas até o que eu estava falando para a Pérola, eu fiz um atendimento com uma pessoa hoje do nosso grupo do Seja Deusa, a gente fez 2 edições, ela participou das 2, e na segunda ela voltou no momento que ela nasceu. Olha que forte! E aí entendeu a situação que aconteceu quando ela nasceu. Então eu falei, eu vou fazer para você um acolhimento daquele momento ali, precisa acolher aquele bebezinho no momento do nascimento. E a gente fez hoje, foi muito poderoso. Então, são curas imensuráveis. E o legal, que dá para levar para o resto da vida as curas que a gente consegue ali. Aqui a Ana Paula está falando, o duro é conseguir limpar este núcleo. É duro quando a gente não sabe o processo. A gente não tem um processo certo.
A gente está falando da deusa justamente porque ele é um processo certo. Ele é um processo que a gente validou, testou e está mostrando cada vez mais resultados. Como ela falou, essa pessoa que ela atendeu hoje, ela voltou, gente, para o começo da vida dela, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro trauma da vida dela. Ela descobriu que tinha um trauma do momento que ela nasceu e ela visualizou ela bebezinho no momento que ela nasceu. Então, isso é forte. Aí é isso, entrar lá aberto para a transformação e deixa vir. Então, por isso que a gente colocou, poder pessoal, você ter o seu sonho, você saber qual é o seu e você começar a ir se conhecendo a partir daí. Aí fica fácil. Eu entendo, Ana Paula, que quando a gente não sabe como começar, é difícil. Mas a partir do momento que você sabe quem você é, as curas vêm. O universo não deixa de te trazer o que você precisa saber a seu respeito. Verdade. Quando a gente procura, menina, a gente vai longe, é profundo. Então, se você está querendo alguém que pegue na tua mão, que ajude, procura a gente. Procura a gente, é mais fácil conversar lá pelo Instagram, no @PérolaBittencourt Autoestima ou @Mentora de Sonhos. Chama a gente no privado que a gente te orienta. A gente está na lista de espera para o próximo, que a gente acabou de sair de um agora em outubro. A gente vai entrar no ciclo de 21 dias de acompanhamento, porque não é só uma vivência, tá? A gente tem 21 dias de acompanhamento no pós para ajudar a sustentar a mudança. Porque mudança, se você só fizer um negócio, fazer por fazer, gente, a questão é, você tem que saber o pós. Por isso que muita gente não sustenta a mudança, porque não sabe o pós. Então, a gente dá esse suporte 21 dias no pós e depois de 21 dias a gente faz mais uma. Então, só em novembro a gente vai fazer uma nova vivência. Então, se você tiver interesse, manda mensagem pra gente que a gente coloca você na lista de espera. E quando a gente começar a divulgação, você vai ser a primeira a saber sobre o que a gente vai trazer. Porque cada vivência é um tema diferente também. A gente não trabalha o mesmo tema. São vivências que você não precisa ter feito as outras, mas cada vivência é um tema diferente que a gente vai tratar uma faceta diferente do poder. É mais ou menos isso que a gente trabalha. E a gente também se surpreende com os resultados, né, Pérola? Nossa, toda vez a gente se surpreende. Não é um negócio muito longo, é 1h30, 2 que a gente fica ali, mas as curas são muito profundas. E é isso, a gente traz, por isso que eu atendi ela hoje, eu fiz o acolhimento hoje. Foi na terça-feira, ela identificou isso, depois eu fiquei com ela no Zoom e falei para ela, vamos fazer aí o acolhimento da criança, me fala como é que está a sua agenda. E ela podia hoje, a gente conseguiu fazer isso hoje e foi maravilhoso, porque ela muito rápido ela voltou para aquele lugar. Ana Paula, se quiser entrar no meu Instagram, @Mentora de Sonhos, lá tem o link do meu WhatsApp. Você pode tanto deixar um direct, como você pode clicar e me chamar no WhatsApp, e aí a gente pode conversar mais profundamente sobre isso. Exatamente. E foi maravilhoso. Gratidão. Foi lindo ter você aqui abrindo. Foi muito gostoso ter você para fofocar. Foi muito bom. Uma honra estar aqui, é uma gratidão imensa. Você, Ana Paula, quem mais estiver assistindo, quem for assistir a gravação, maravilhoso. E sempre traz coisas novas, né? Sempre traz insights para mim também, conforme eu vou falando do meu processo, do que eu já passei, conforme as pessoas vão falando, acaba trazendo insight novo para mim. E aí eu quero fechar com uma frase do Extraordinário: seus feitos são seus monumentos. É aquilo, cada coisinha que você consegue tem que ser um monumento para você, tem que comemorar, tem que ser feliz, tem que brindar, tem que estar sempre feliz, porque você está evoluindo. Ana Paula, você está aqui interagindo com a gente aí, você já está evoluindo, você já está em outro nível, você já está em outro mundo só por estar aqui com a gente. Gratidão. Gratidão, gente. Na semana que vem nós voltamos para a nossa segunda edição do Fofocas Terapêuticas. Vai ser quinta-feira, às 19h30, tá? Eu espero vocês para mais um papo, para vocês trazerem o que vocês quiserem. Traga o seu bolo, traga o seu café, para a gente fofocar todo mundo junto. E é isso. Um beijo, gente. Boa noite. Um ótimo final de semana para vocês.